Olá, eu sou a Angélica Lino e você está na TV Bula, seu canal de cultura, literatura e entretenimento. Esse é o quadro Na Estante, em que a gente vai conversar sobre alguns lançamentos e também trazer aqueles livros que merecem ser lidos e relidos. E hoje eu vou falar sobre esse grande livro, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é considerado um dos livros mais importantes escritos durante o século XX. E tem uma história muito curiosa envolvendo a chegada desse livro aqui no Brasil. Ele foi publicado em 1940 na Itália e imediatamente virou um sucesso de vendas. Só que ele demorou um pouquinho para chegar aqui no país, simplesmente porque nenhum editor tinha interesse em publicá-lo. Até o momento em que a tradutora e especialista em literatura italiana, Aurora Bernardini, foi até a editora Nova Fronteira e usou um argumento que, vamos combinar, é um pouco difícil de refutar. Ela chegou lá e disse para todo mundo que esse livro era a obra que o Antônio Cândido, grande crítico brasileiro, escolhia para ler todo o começo de ano. Inclusive, esse exemplar aqui é da Nova Fronteira, é a 6ª edição. É um exemplar belíssimo, capa dura, e faz parte daquela coleção Clássicos de Ouro. E O Deserto dos Tártaros é um livro bem curtinho, ele tem menos de 200 páginas, e você consegue ler ele num sopro, se você realmente mergulhar na história, assim como foi o meu caso. O Deserto dos Tártaros é um livro sobre a trajetória de um homem comum, que passa a vida inteira se preparando para um grande acontecimento. E esse personagem é o Giovanni Drogo, que ele é um homem que está na faixa dos seus 20 anos, ele acabou de finalizar a academia militar e está super animado porque agora ele se vê num desafio real. Ele vai ser enviado para o Forte Bastiani. E esse Forte Bastiani é uma fortaleza cujo objetivo é proteger as fronteiras de uma possível invasão inimiga. E o livro começa com uma despedida do Giovanni Drogo super animado de que agora tudo vai valer a pena. E assim que ele chegar no forte, a vida dele vai fazer sentido, todas as horas de estudo, todos os momentos que ele abdicou para chegar nesse forte, para ele o Forte Bastiani é o ideal de vida, assim como eu tenho o meu e você tem o seu. E no momento dessa partida, que ele está se despedindo da mãe dele, ele está dando adeus à antiga casa dele, o olhar dele perpassa pelos objetos, pelos móveis, que para ele já significa uma vida antiga e ultrapassada. E é nesse momento que ele tem um sentimento premonitório de que ele não vai mais retornar. Eu vou ler esse trecho da despedida, que é bem importante. A amargura de deixar pela primeira vez a velha casa, onde nascera para a esperança, os temores que traz consigo qualquer mudança, a comoção de despedir-se da mãe, enchiam-lhe a alma. Mas, sobretudo isso, pesava um insistente pensamento que não conseguia identificar, como um vago pressentimento de coisas fatais, como se estivesse para iniciar uma viagem sem retorno. E o Giovanni, enfim, chega no Forte Bastiani, que é uma fortaleza erma, esquecida, solitária, mas que em tempos anteriores foi um local bem importante, estrategicamente localizado para proteger a fronteira dos inimigos. Então, esse forte, ele tem uns ares de uma glória antiga que seduz ainda as pessoas que estão indo para lá. E no decorrer desses dias, o Drogo começa a perceber umas esquisitices em relação à rotina desse forte. O primeiro é que o tempo de serviço lá é contado ao dobro. E o segundo é que os militares só são enviados para lá a pedidos. Então ele estranha tudo isso, ele começa a prever que a vida dele vai ser uma monotonia. E aí ele fala com o major dele. Ele pede para retornar à cidade. Esse pedido é recusado de imediato, mas o major oferece uma condição. Ele diz, olha, você pode ficar por 4 meses e depois desse período eu te libero com atestado médico, com algum pedido médico. E o Giovanni Drogo topa. E é nesse intervalo de 4 meses que o Giovanni é engolido por essa atmosfera estranha, misteriosa do forte e fica mais 2 anos lá. E o Antônio Cândido, ele conseguiu sintetizar muito bem essa fuga irreparável do tempo quando ele escreveu o seguinte: como a única realidade acaba sendo reduzir tudo a passado, pois o futuro nunca se configura, surge o desencanto. O Forte Bastiani é o portão fechado atrás de cada um, que mata o presente ao reduzi-lo a um passado que não é o individual, mas o que foi imposto, e ao propor como saída um falso futuro. E os tártaros não chegam. E assim como o Giovanni,
a gente também cria uma expectativa de que alguma coisa precisa acontecer para justificar todos aqueles anos desperdiçados no forte. E o Dino Buzzati, ele consegue criar uma trama de suspense e de mistério. Toda a narrativa começa a ser guiada por uma inércia que naturalmente vai se transformando na essência do livro. E tem um capítulo que as tropas começam a perceber uma movimentação muito estranha além das montanhas. Então todo mundo começa a ser alimentado com uma ideia de que finalmente a guerra vai acontecer, de que finalmente os tártaros chegaram. E não acontece nada. Não tem inimigo, não tem guerra, os tártaros não chegam e todo mundo volta de novo para o Forte Bastiani. Essa, inclusive, foi uma das partes que mais me emocionaram no livro, porque eu também criei essa expectativa de que alguma coisa vai acontecer e me deparar com mais essa negação foi muito triste. É muito triste acompanhar essa saga. E o que resta agora? Voltar para o forte, retornar para a rotina militar e polir de novo essa esperança. Os anos se passam, os colegas do Giovanni vão embora, alguns morrem, novos militares chegam no forte e o Giovanni permanece lá. E é muito triste acompanhar essa trajetória do Giovanni, porque em dado momento ele entende que o papel, a missão da vida dele é ser esse sujeito que vai ficar nesse forte esperando por uma guerra que nunca vai chegar. E conforme o livro vai chegando ao fim, esse desencanto do Giovanni fica cada vez mais forte. A narrativa começa a ficar sonolenta, repetida. Isso até impacta na energia do leitor, que agora está esperando por um despertar do Giovanni. E esse livro é muito bom. Ele conversa com essas expectativas que a sociedade coloca na nossa cabeça sobre o discurso da meritocracia, né? De que se você se esforçar, se você se abdicar de muita coisa, você vai ter uma recompensa lá na frente. Isso tudo através de uma reflexão de que é muito complicado a gente pensar nesse discurso de meritocracia ignorando que tem um contexto externo, que a gente está inserido numa sociedade que cobra da gente e que tem pessoas e os lugares e algumas condições ou situações que impedem da gente de triunfar, que foi o que aconteceu com Giovanni Drogo. E tem um autor húngaro chamado Sándor Márai, que ele se debruçava muito sobre o tempo, a passagem do tempo, a perda da juventude, a corrosão da vida. E nesse livro aqui, que é o De Verdade, ele escreveu um trecho que para mim sintetiza todo o deserto dos Tártaros. Ele diz assim: quando nos damos conta dos grandes acontecimentos decisivos, tudo, na maioria das vezes, já ocorreu. E não temos mais nada a fazer a não ser nos conformar, correr para o advogado, para o médico ou mandar chamar um padre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode se inscrever aqui no canal, curtir e mandar para os seus amigos, que semana que vem tem mais. Até lá!